Com satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical. Nós estamos numa sequência de estudos dos capítulos do livro do Apocalipse, tendo em vista que a nossa revista desse trimestre não seguiu uma sequência. E em razão disto, ficou meio perdido, e os irmãos têm tido essa dificuldade nas últimas 4 lições. E o nosso pastor José Serafim de Oliveira tem sempre aqui, ele que é um especialista no Apocalipse, ensinado a respeito do livro do Apocalipse. Hoje estamos aqui substituindo o pastor José Serafim por problemas técnicos aqui, e vamos falar da segunda parte do estudo do livro do Apocalipse, os capítulos 10 a 12. Os irmãos já assistiram à belíssima explanação do pastor José Serafim a respeito das 2 testemunhas, que é a primeira parte do capítulo 11. Nós agora iremos falar a respeito da 7ª trombeta e da mulher e do dragão. O final do capítulo 11 e o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, fecham-se os parênteses que se abriram lá no capítulo 10. Os irmãos sabem que no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, nós temos a revelação dos juízos de Deus. A igreja foi arrebatada, e a partir do capítulo 6, a Bíblia nos fala da abertura dos 7 selos. Mas quando se abre o 6º selo, há um intervalo aí, um parêntese, no livro do Apocalipse, e depois da abertura do 6º selo, nós temos a visão dos 144.000, dos mártires na glória, nos capítulos 7. Aí retornamos, como os irmãos já viram, o pastor José Serafim já ensinou, com a abertura do 7º selo, no capítulo 8. E quando se abre o 7º selo traz 7 trombetas. Aí nós começamos a ver os juízos de Deus lançados já na segunda metade da grande tribulação. São as 7 trombetas. O 7º selo apresenta 7 trombetas. Mas ali no capítulo 10, depois que tocou a 6ª trombeta, abre de novo um parênteses. É interessante. Abriu um parênteses depois do 6º selo. Aí veio o 7º, que eram as 7 trombetas. Agora, na 6ª trombeta, abre um novo parêntese. E aí os irmãos viram a questão do livrinho e a das 2 testemunhas. E agora, então, fecha-se os parênteses. E agora nós vamos falar da 7ª trombeta. E o que diz a 7ª trombeta? É o anúncio solene de que os reinos passarão a ser de Jesus. É o anúncio de que Jesus virá reinar sobre a igreja. A última trombeta é o anúncio solene de que a terra passará a ser governada por Jesus. E neste anúncio solene, diz assim: tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Foi desta trombeta, este som, que recebeu Handel a inspiração para o último movimento da sua famosa obra, o Messias, o Aleluia de Handel. E ele reinará para sempre. Então é esse versículo aqui, né, de 11 e 15 de Apocalipse.
É interessante os irmãos verem que aquele anjo forte que foi visto lá no capítulo 10 de Apocalipse, e vamos ler lá, ele diz assim, no versículo 7, aquele anjo forte: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Qual é o segredo de Deus? Que está ali na última trombeta, que está no último selo. É esse o segredo. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então a sétima trombeta anuncia que Jesus se tornará rei da terra. Ou seja, que o anticristo, o falso profeta, serão derrotados. E o diabo também será derrotado. E Jesus reinará e restaurará a terra. É esse o segredo que é revelado na sétima trombeta. E diante desta proclamação dos trovões, a Bíblia diz que os 24 anciãos se prostraram e adoraram a Deus. E disseram: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares ao galardão aos profetas teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, no momento em que é anunciado o segredo de Deus, os 24 anciãos se prostram e adoram a Deus e dão graças a Deus, porque chegou o momento do juízo da terra. Chegou o momento em que Deus vai lançar a sua ira sobre o povo. O povo que recusou recebê-lo. O povo que não quis aceitar a Cristo. É esse o momento da grande ira de Deus. E aí se abre o céu, João viu o templo de Deus, a arca do concerto, que estava desaparecida, mas agora aparece aqui, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivas. É o momento da ira de Deus. E esta ira de Deus vai ser consumada com as 7 taças. Então a sétima trombeta é o anúncio solene de que o juízo de Deus virá. E este juízo de Deus, ele começa a ser desvendado a partir do capítulo 14. A partir do capítulo 14. Depois que o Deus ainda dá mais uma chance ao homem, através da pregação de 3 anjos, é que vai ser demonstrada toda a ira de Deus, com as 7 taças. Vai ser consumada a ira de Deus com as 7 taças, com a queda de Babilônia, mas isso é um assunto numa aula que o pastor José Serafim irá ministrar. Depois que é anunciado a sétima trombeta, e antes que comece o juízo de Deus, para que os reinos passem a ser de Cristo, se abre um novo parênteses. Nós temos o terceiro parênteses desse livro de Apocalipse, que vai do capítulo 12 até o capítulo 15, até o capítulo 14, né? 14 e 13. Neste parêntese são apresentadas algumas personagens, que são as personagens proeminentes deste período da grande ira de Deus, desta segunda metade da grande tribulação. No capítulo 7 foram apresentadas personagens proeminentes da primeira metade da grande tribulação. Os 144.000, os mártires da glória. Aqui nesse segundo parêntese, no capítulo 10 e 11, foram apresentadas 2 outras personagens importantes, que são as 2 testemunhas. Aqui, no capítulo 12, são apresentadas algumas personagens, no capítulo 13 também, da segunda metade da grande tribulação.
E aí nós temos, no capítulo 12, a respeito da mulher e do dragão. Esta mulher. Quem é esta mulher? No livro do Apocalipse aparecem 4 mulheres famosas. A primeira é uma tal de Jezabel, lá no capítulo 2, na carta à igreja de Tiatira. Terrível, uma falsa profetisa. Depois aparece essa mulher aqui no capítulo 12, que vai lutar contra o dragão. Depois aparece uma outra mulher, lá no capítulo 17, a grande prostituta. E por fim aparece a mulher do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, que é a igreja lá no capítulo 19, versículo 7. Então são 4 mulheres, uma falsa profetisa, esta mulher aqui do capítulo 12, a grande prostituta lá do capítulo 17, e a esposa do Cordeiro lá em 19 e 7. Quem é esta mulher? Uns dizem, é a igreja. Outros dizem, é a Virgem Maria. Outros dizem, é Israel. Quem é esta mulher? Primeiro, não pode ser a igreja, porque nós vimos que a igreja desaparece do livro do Apocalipse no capítulo 4. Nós estamos aqui no capítulo 12. A igreja só vai aparecer lá nas bodas do Cordeiro 19 e 7. Então esta mulher não é a igreja. Seria esta mulher a Virgem Maria? Os católicos sempre dizem que ela é a Virgem Maria. Não, não é a Virgem Maria. Quem é esta mulher? Esta mulher é Israel. Vamos ver? E viu-se um grande sinal no céu. Isso mostra, por ser um sinal no céu, que é uma linguagem simbólica. É algo figurado. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Aí já é outra coisa. Vamos falar da mulher. Essa mulher, ela foi vista vestida do sol. E que tinha a lua debaixo dos seus pés. O que quer dizer isto? Ela está vestida do sol. Ou seja, se ela tem uma vestimenta do sol, é porque ela está brilhante. Porque o sol a faz brilhar. E o sol aqui simboliza, irmãos, o sol da justiça, Cristo. O sol mostra Deus, o brilho de Deus, a glória de Deus. Esta mulher, ela está vestida do sol, ou seja, ela brilha, ela mostra a glória de Deus. Maria não mostrava a glória de Deus. Pelo contrário. Maria era uma mulher humilde, uma moça humilde, que um anjo veio ao seu encontro e disse que ela era agraciada. Então ela não podia estar gloriosa. Ela mesma disse que é humilde serva. Então ela não podia estar vestida do sol. Agora Israel sim. Israel, durante toda a sua história, ele mostra a glória de Deus. Quando ele foi liberto por Deus do Egito, a glória de Deus sobressaiu, seja com as pragas, seja com a passagem do mar, seja com a sua peregrinação no deserto, seja com a conquista da terra de Canaã, seja com os grandes livramentos dos juízes, seja com a operação de Deus nos reinados de Saul, Davi, Salomão, seja nos dias de hoje, Israel mostra sempre a glória de Deus,
Por isso que Israel é a mulher vestida do sol. Mas também a Bíblia diz que ela tendo a lua debaixo dos seus pés. O que é a lua? A lua é um corpo celeste que reflete a luz do sol durante a noite. Durante a noite. Durante o tempo das trevas, o tempo das sombras. A lua, ela reflete a luz do sol. A lua aqui, irmãos, fala da lei. Porque o escritor aos Hebreus, ele diz o quê? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. A lei, ela representa a sombra dos bens futuros. A lei que Deus deu a Israel era a sombra da realidade do sol da justiça que é Cristo. A lei apontava para Cristo. E esta mulher colocou a lua debaixo dos pés. Ou seja, menosprezou a lei. Criou algo que estava acima da lei. Vamos ler lá Mateus, capítulo 15, versículo 6. Jesus falando para Israel. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Israel não cumpriu a lei. Israel se colocou acima da lei, criando tradições, criando costumes. Então, mais uma vez, nós vemos que não pode ser Maria. Não pode ser Maria por quê? Porque os católicos romanos, principalmente São Luís Montfort, que é o autor do Tratado da Devoção da Virgem Maria, ele costuma dizer que Maria é a lua. Jesus é o sol, que dá o seu brilho, e Maria reflete o seu brilho. E você deve ir à lua, ir a Maria, porque indo a Maria você não corre o risco de ficar cego indo ao sol. Só que aqui não diz que a mulher era a lua. Diz que tinha a lua debaixo dos seus pés. Então não pode ser Maria nem na visão dos mariólatras, dos mariólogos da Igreja Romana. Então é Israel, porque Israel é vestida do sol, ou seja, Israel manifesta a glória de Deus ao longo da história. Mas Israel ficou por cima da lei. Criou tradições que existem até hoje, que invalidaram a lei. E essa mulher possuía 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aí fica bem claro que é Israel. Por quê? Porque Maria, segundo os católicos romanos, não teve nenhum filho, a não ser Jesus. Que não é o que a Bíblia diz. E essas 12 estrelas falam do quê? Fala das 12 tribos de Israel. São os 12 patriarcas. Por isso que fala de coroa. São os 12 patriarcas. Então é Israel, esta mulher. E ela estava grávida. É por isso que os católicos dizem que é Maria. Porque estava grávida. E com dores de parto. E gritava com ânsias de dar à luz. No registro do nascimento de Jesus, não diz que Maria gritava para dar à luz. Inclusive existem alguns estudiosos que dizem que Maria não sofreu as mesmas dores de parto dos outros, tendo em vista que o que foi gerado dela foi fruto do Espírito Santo. É uma especulação, mas é algo que tem um certo cabimento. Ela deu à luz a quem? Vamos ler lá, versículo 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com varão de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem é esse varão? É Jesus. E aí vem os católicos e dizem, está vendo? Se o varão é Jesus, a mulher só pode ser Maria. Porque quem deu à luz a Jesus foi Maria. Quem deu à luz a Jesus foi Maria. Mas Maria era filha de Israel. Nós não dizemos que somos filhos do Brasil? Nosso hino nacional diz: dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
O Brasil é nossa mãe. Israel é mãe de Jesus. A salvação vem dos judeus. Jesus é filho de Abraão. Não está lá escrito em Mateus que ele é filho de Abraão? Israel é a mãe de Jesus. Porque a pátria dele é a nação dele. E ele, a mulher, deu à luz. Só que o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso fala o quê? Da ascensão de Jesus. Por quê? Porque a mulher não recebeu Jesus. É interessante. Ela deu à luz ao filho, a Jesus. Mas Jesus foi arrebatado para Deus. Por quê? Porque a mulher não o recebeu. João 1,14. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por isso que a mulher está na terra. Por isso que a mulher vai passar esse sacrifício aqui na grande tribulação. Por quê? Porque ela não recebeu a Jesus. Jesus foi arrebatado para o céu e para o seu trono, por Deus, mas a mulher ficou. Por isso que a mulher é Israel. Mas além disso, João viu um outro sinal no céu. Ele disse assim, e viu-se outro sinal do céu. A mulher é até bonito de ver, mas esse outro aqui é tenebroso. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aí surge o dragão. Aqui não tem muita dúvida quem é o dragão, porque o próprio texto diz, versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Então o dragão é o diabo. Quando Jesus nasceu, o diabo procurou tragá-lo, procurou destruí-lo. A começar de Herodes, que foi usado para matar as crianças em Belém. Só que Deus avisou, através de um anjo em sonho, e Jesus conseguiu fugir. E durante todo o tempo, quando Jesus foi manifestado, como o diabo veio tentá-lo, o diabo tentou de todas as maneiras tragar a Jesus, mas não foi vitorioso. Levou até os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os príncipes do povo, a crucificar a Jesus. Lá usava a multidão para dizer para Jesus, desce da cruz, se você é o Salvador. Mas Jesus venceu. Então o dragão tentou destruir Jesus. Como não conseguiu destruir Jesus, agora ele vai tentar destruir a mulher. Ele vai tentar destruir a nação de Israel. Ele tem ódio de Israel. E é isso que diz o capítulo 12. Após ele ter visto a mulher e o dragão, João viu uma batalha no céu. Miguel, que é o arcanjo, que é o protetor de Israel, o mesmo Miguel que desobstruiu o caminho para que Gabriel viesse trazer a profecia da redenção de Israel, da salvação de Israel, lá no livro, capítulo 9 de Daniel, que é a profecia das 70 semanas, o mesmo Miguel agora, ele batalha no céu com o diabo, porque o diabo hoje está nos lugares celestiais. Ele ocupa uma região celestial. Ele é um vagabundo, ele é vagueante, ele é itinerante, né? Mas ele tem uma região ali celestial que ele ocupou de onde ele foi, quando ele foi expulso lá do trono de Deus, lá da glória de Deus, ele ficou ocupando essa região. É por isso que diz aqui que uma terça parte das estrelas do céu, quer dizer, uma terça parte dos anjos, o seguiu. E ele fica vagueando ali. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Efésios, no capítulo 6, ele diz assim, que nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Está lá em Efésios 6 e 12. Só que no meio da grande tribulação, segundo a maior parte dos estudiosos, no meio da grande tribulação haverá essa batalha
e o diabo será expulso dessas regiões celestiais. O caminho do diabo, diz o pastor Severino Pedro no seu livro Apocalipse, versículo por versículo, é um caminho de descendência. Da glória de Deus, ele caiu para as regiões celestiais. Das regiões celestiais, ele vai cair agora para a terra. Depois, no milênio, ele vai para o abismo. E do abismo, ele vai para o lago de fogo. Então é uma campanha, é uma descendência, é uma decadência. E acontece aqui isso. Haverá uma batalha no céu, Miguel e seus anjos contra o diabo. E o diabo perderá e será jogado sobre a terra. Esse é o começo da ira de Deus, irmãos. Vejam bem, eu disse agora aqui que toca a sétima trombeta. Virá o juízo de Deus. Não tem coisa pior para o mundo do que o diabo vir para a terra. Se ele já faz tudo isso vagueando, imagina ele preso aqui na terra, não podendo sair daqui da terra. Aí que ele vai fazer o desastre, a tragédia final. Ele estará aqui na terra com seus anjos. Foram lançados, eles são mantidos prisioneiros aqui na terra. E vão aprontar coisas terríveis. E quando ele for lançado na terra, ele vai descontar em quem? Contra Deus ele não pode. Contra Miguel também ele não pôde. Então ele vai descontar em Israel. É por isso que a Bíblia diz que quando ele cai na terra, ele vai perseguir a mulher. Na segunda parte da grande tribulação, quebrada a aliança entre o anticristo e Israel, Israel passará a ser perseguido terrivelmente. Agora nós estamos no chamado tempo da angústia de Jacó. O anticristo vai querer derrotar, destruir Israel. Mas Deus vai providenciar um lugar para Israel. Porque a Bíblia diz, e quando o Zagrão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Os judeus, os israelitas, eles vão fugir para o deserto. Esse deserto é o deserto da Judéia, o deserto de Edom, ali perto do Mar Morto, aquela região ali que é uma região inóspita. Os israelitas vão se refugiar lá. E lá estarão guardados por Deus. O anticristo não conseguirá destruí-los. Eles irão para lá e vão ficar 3 anos e meio, que é tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Eles vão ser guardados ali. É por isso que Jesus, lá em Mateus 24, ele diz assim, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É aqui que Jesus disse. Quando houver a profanação do templo, os judeus devem fugir para os montes da Judéia, fugir para o deserto da Judéia, fugir para o deserto de Edom, para Moabe, porque ali eles serão mantidos. Quando a gente lê isso, diz, mas o anticristo vai ter tanto poder, como é que eles não vão conseguir? Só porque eles vão ficar lá? Porque aquilo ali é uma região desértica, uma região inóspita, perto do Mar Morto, o lugar mais seco do mundo, cheio de cavernas. Tanto que ali foram achados os manuscritos do Mar Morto. Ali, Deus vai guardá-los. Quando a gente lia isso, diz, mas como o anticristo é tão poderoso? Mas quando a gente viu a guerra do Afeganistão, aí a gente viu o que é isso. O Talibã, a Al-Qaeda, o Bin Laden se esconderam em cavernas no Afeganistão. E os americanos não conseguiam, não conseguem até hoje destruir esse povo. O Bin Laden só morreu porque saiu de lá. Foi morar no Paquistão. Senão estava lá até hoje. É o que vai acontecer nesse período. Mas o diabo não se dá por rogado, né? O que diz o versículo 15? E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O que é esse rio? Porque ela está no deserto, um lugar inóspito, então a visão que João teve é que o dragão abriu uma boca e saiu um rio para poder afogar a mulher no deserto.
Mas a terra abriu a sua boca e o rio foi engolido antes que chegasse a mulher. Esse rio quer dizer o seguinte: o diabo ele vai usar o anticristo, o falso profeta, para colocar toda a opinião pública contra Israel. Vai ser a propaganda antissemita, assim como aconteceu na Alemanha nazista, em que Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, conseguiu fazer com que todos os alemães odiassem os judeus. Assim vai acontecer nesse período. O diabo vai enganar todo mundo, a todo mundo reconhecer que o problema que eles estão vivendo, porque nessa segunda metade da grande tribulação é juízo que não acaba mais, nós já vimos aqui as trombetas, os irmãos verão as taças, é juízo que não acaba mais, é muito sofrimento. O diabo vai convencer as pessoas que a causa do mal do mundo é Israel. E hoje já existe, já não tem os protocolos dos sábios de Sião, o protocolo dos sábios de Sião, que é um documento falso, mas que faz muito sucesso hoje nos países árabes e nos países muçulmanos. Por quê? Porque as pessoas estão convencidas que o problema do mundo é o judeu. Se você acabar com o judeu, você acaba com o problema do mundo. Porque os judeus são os ricos, os judeus são os banqueiros, os judeus é que causam o mal do mundo. É isso que vai ser pregado naqueles tempos. Esse rio significa isso. Rio é corrente, é opinião pública. Mas Deus não vai permitir. Apesar de todo o trabalho do diabo, Israel vai ser conservado para poder aceitar a Cristo no final da grande tribulação. E o versículo 17 desse capítulo termina dizendo: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É o remanescente de Israel. Esses que vão fugir, que vão ser conservados, é o remanescente de Israel. Eles vão resistir ao anticristo, eles não vão aceitar que o anticristo é Deus, eles vão recusar o sinal da besta e eles vão resistir. E vão ser conservados por Deus esses 3 anos e meio para que eles possam ser salvos. É sobre este remanescente que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11, versículo 26. E assim versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Assim como Deus prometeu para Daniel lá na profecia das 70 semanas, dizendo que ao final das 70 semanas o pecado seria tirado de Israel, é por isso que Deus conserva esse remanescente, para cumprir essas profecias, para que o remanescente de Israel seja salvo e possa reinar com Cristo no milênio. É isso que nós temos nos capítulos, a segunda parte do capítulo 11 e o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Vale a pena servir a Deus, porque Deus protege os que são seus e o diabo não pode lhes tocar.